Bom, no mundo corporativo, sabe, a dinâmica de um erro grave é muito previsível. Alguém falha num projeto, aí um memorando formal é redigido. Uhum, rola aquela reunião tensa, né? Isso. Uma reunião bem fria, geralmente no Departamento de Recursos Humanos, e no fim, uma advertência é assinada. É um processo puramente administrativo. É verdade. Totalmente focada em estancar o prejuízo e fazer a engrenagem voltar a girar. Exato. Mas assim, quando a gente muda de cenário e entra no reino espiritual, no ambiente da fé e do cuidado com as almas, esse manual corporativo perde completamente a validade. Perde mesmo. Na verdade, aplicar essa frieza cirúrgica no trato espiritual pode ser bom, pode ser devastador. Com certeza. E é por isso que hoje eu quero dar as boas-vindas a quem nos escuta a mais este nosso mergulho espiritual. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui de novo. Porque hoje a gente vai conversar justamente sobre essa tensão, sabe? Entre o nosso instinto carnal de condenar e o chamado divino para restaurar. E a engrenagem, nesse caso, não é uma máquina, é o coração humano. Lidar com a queda de alguém na fé exige uma sabedoria que, honestamente, vai contra todos os nossos instintos de julgamento. Pois é, e a fonte que nós vamos analisar hoje é riquíssima. Vem de um trecho do vídeo chamado TS 1059, Consideração para com os que erram, lá do canal Ellen White, áudio português. Que é baseado no livro Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 59. Exatamente. E a nossa missão com esse estudo é extrair os preceitos de graça sobre como lidar com as falhas dos nossos irmãos. Porque, convenhamos, a forma como a gente reage ao erro do nosso semelhante revela verdades bem cômodas sobre a nossa própria condição, né? Nossa, revela muito. E isso afeta qualquer pessoa que acompanha este nosso estudo, seja liderando um grupo de oração, na família ou ali no banco da igreja mesmo. O erro é inevitável. Sim. A grande prova de fé não é tentar criar uma bolha perfeita onde ninguém erra. A prova é como nós ministramos a restauração quando o tropeço acontece. Não é isso? E logo de cara, analisando a fonte, uma situação muito específica me chamou a atenção. O texto descreve alguém que fez o máximo que pôde pela causa do Senhor, mas mesmo assim falhou. Essa premissa é fantástica, porque ela muda a nossa lente. A nossa mente natural tende a questionar logo a intenção da pessoa que errou. Ah, fez de propósito ou não se importou? É o nosso primeiro pensamento impressionante. Sim, mas a sabedoria desse conselho vai para o extremo oposto. Existe um alerta claro para não censurar com aspereza e, principalmente, não duvidar da integridade de propósito do irmão. Porque se a pessoa ama a obra de Deus mais do que a própria vida, como a fonte descreve, no instante em que ela percebe o erro, o abatimento já toma conta dela. Exato. Ela já desconfia de si mesma. Ela não precisa que alguém venha de fora para acusar. O próprio Espírito já trouxe essa convicção dolorosa. E aí tem uma analogia no material que me deixou refletindo por horas. O texto usa a ideia de um espinho. Ah, essa imagem é muito forte. Muito. Pensa bem, a pessoa já sente o erro como um espinho cravado na consciência. E o que a gente faz instintivamente? Em vez de tentar retirar com cuidado, nós chegamos com uma repreensão áspera. E o texto diz que nós comprimimos o espinho cada vez mais fundo no coração dessa pessoa. Caramba, é exatamente isso. A gente empurra o espinho para dentro. Se a pessoa já sente o peso da falha na obra, por que a gente age como juiz implacável em vez de agir como bom samaritano? É uma tragédia espiritual de verdade, porque a repreensão severa, quando a consciência já está machucada, não produz arrependimento saudável. Produz aniquilação. É como achar alguém ferido no campo de batalha e, em vez de atar as feridas, a gente para na frente da pessoa e fica descrevendo em voz alta o quão feio tá o corte. Nossa, sim, e aprofundar esse espinho destrói completamente o ânimo do obreiro. O texto até usa uma expressão muito interessante, diz que a pessoa perde a varonilidade conferida por Deus para trabalhar na obra. Eu notei isso. E essa palavra varonilidade pode soar meio distante para quem nos escuta hoje, né? O que significa na prática? Podemos traduzir isso como um vigor espiritual, sabe? Uma santa coragem. Não tem nada a ver com gênero, tem a ver com a bravura para se expor em prol do reino. Entendi. É aquele gás, aquela força de vontade para servir. Exatamente.
E quando alguém sofre uma censura fria, essa coragem é drenada. A pessoa pensa, bom, se eu falhei e a reação foi essa, é melhor eu não fazer mais nada. Nós acabamos desarmando um soldado que estava lutando do nosso lado. Pois é. E a fonte traz o pré-requisito para resolver isso. A verdade precisa ser dita, claro, para que haja reforma. Mas o método deve ser a piedosa delicadeza. Piedosa delicadeza, eu acho essa expressão linda. Mas como equilibrar a verdade com essa delicadeza na vida real? A chave é o autoconhecimento da nossa própria fragilidade. A delicadeza vem de lembrar que nós também somos de barro. Quando o irmão já reconhece a falta, o texto diz que devemos dar conforto em vez de entristecê-lo ainda mais. O que nos leva para um passo muito mais profundo, porque essa sabedoria toda não é só baseada em psicologia ou inteligência emocional. Ela vem do padrão divino, lá do Sermão do Monte. A base de tudo, né? A regra de ouro de Mateus 7. Exato. Medir os outros com a mesma medida que a gente deseja ser medido pelo Senhor. Porque, vamos ser sinceros, quando a gente erra e vai orar de portas fechadas, o que a gente pede para Deus? Nós imploramos por compaixão, queremos atenuantes, queremos que Ele veja a nossa intenção. A gente chora, pede misericórdia. Mas quando o irmão cai, a gente quer aplicar a lei. É uma contradição assustadora. É a velha história do argueiro e da trave, que o Salvador ilustra tão bem. E o texto afirma algo que me chamou muito a atenção. Ele diz que, frequentemente, quem é mais pronto para discernir o erro alheio é quem está em maior falta. Sabe, isso é fascinante e assustador ao mesmo tempo. É uma ironia espiritual. O zelo excessivo em corrigir os outros não seria, no fundo, uma distração carnal dos nossos próprios pecados ocultos? Com toda certeza. A pressa em de ver o argueiro, o cisco no olho do irmão, é o sintoma exato da nossa cegueira causada pela trave. A psicologia até chama isso de projeção hoje em dia. Nossa, faz muito sentido. É um mecanismo de defesa fenomenal. Se eu aponto o dedo para você com muita força, ninguém vai olhar para os meus defeitos. Eu crio uma distração barulhenta. Funciona como um escudo tático. E isso desarma qualquer pedestal que a gente tente construir na igreja. Desarma totalmente, porque quebra o nosso senso de superioridade moral. E a resposta para quebrar esse ciclo de projeção que a fonte nos apresenta é o próprio exemplo de Jesus. O texto fala muito sobre a encarnação, que ele consentiu em tomar a natureza humana. E ele fez isso para se familiarizar com as nossas tentações. O que me deixa pensativo é, ele já era Deus. Ele já sabia que nós éramos falhos. Por que ele precisava descer e tomar essa natureza? Porque existe uma diferença gigante entre saber algo em teoria e viver aquilo relacionalmente. Jesus se tornou nosso advogado. Ele desceu a nossa trincheira para ser, como o texto diz, um sumo sacerdote compassivo e fiel. Então ele construiu empatia na prática. Ele sentiu o nosso pó, exato. E se o Deus Santo, que não tem trave nem cisco no olho, fez isso para nos socorrer com compaixão, quão absurdo é que a gente recusa essa mesma compaixão ao nosso semelhante. É inaceitável. Nós já somos pó. Nós já somos pecadores. Negar compaixão é negar o próprio método de salvação que Cristo usou com a gente. É uma desconexão total do caráter do reino. Agora, até aqui a gente falou muito da dinâmica geral, né? Entre todos os crentes. Mas o texto dá uma guinada muito séria quando direciona essa lente para os pastores, para a linha de frente do rebanho. Sim, essa é uma parte muito sensível e crucial do material. Tem uma instrução claríssima afirmando que os pastores não devem ser inclementes uns com os outros, nem expor publicamente suas fraquezas ministeriais. A orientação é manter os erros dos pastores no menor círculo possível. E aqui, olha, eu vou ter que fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Fique à vontade, eu imagino que vem por aí. É que, no mundo contemporâneo, cheio de escândalos religiosos, essa ideia de manter os erros da liderança no menor círculo possível soa meio perigosa para algumas pessoas. Não parece uma receita para acobertamento institucional? É uma pergunta super válida, mas a gente precisa entender o contexto do que está sendo discutido na fonte. Me explica melhor isso. O texto não está lidando com crimes, abusos ou violações graves da lei moral e civil. Para essas coisas, a Bíblia tem protocolos de disciplina bem diferentes.
Aqui, a fonte está lidando com fraquezas humanas ministeriais. Então estamos falando de desgaste, erros de julgamento na obra, imperfeições de caráter no trato diário. Isso. Irritações, cansaço excessivo, pequenas falhas na rotina pastoral. Por que isso não deve ser exposto publicamente? Porque a congregação é cheia de pessoas fracas na fé. Pessoas que estão dando os primeiros passos, talvez. Exato. O texto explica que, se essas pessoas descobrem de forma imatura que os ministros têm fraquezas, isso gera descrença. Destrói a confiança do povo nos líderes que Deus escolheu. Lendo essa parte, me veio à mente a imagem da igreja como se fosse um grande hospital de almas, sabe? Adoro essa analogia. E os médicos, nesse caso, são os pastores. Eles estão lá para cuidar das feridas espirituais. Mas os médicos também adoecem, não é verdade? Sim, com certeza. Eles têm burnout, ficam exaustos, sofrem pressões absurdas. Imagina se um médico percebe que o colega dele, outro cirurgião, errou num procedimento simples por puro cansaço. E em vez de chamar ele num canto para ajudar, Ele sai gritando pelos corredores do hospital. sim, ele sai gritando na enfermaria dizendo para os pacientes que outro cirurgião é fraco e doente. O que vai acontecer com os pacientes? Vai ser um pânico total, as pessoas não vão querer ser tratadas ali. Exato. Os pacientes vão perder a fé no tratamento. A revelação imprudente não cura o médico doente, ela apenas espalha alvedo. É uma excelente forma de enxergar isso. E é por isso que o texto classifica como muito cruel expor as faltas de um pastor aos descrentes. Muito cruel. A exposição não aumenta o amor e nem resolve o problema do deficiente. Só infelicita o acusador. Sem falar que o alvo do inimigo nessa situação não é só o líder que errou. O prêmio maior é destruir a confiança de todo o rebanho na obra de Deus. É um efeito dominó terrível. Sim. Por isso a fonte lembra de 1 Crônicas 16.22 e do Salmo 105. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Um texto que, infelizmente, já foi usado de forma equivocada por aí, né? Foi, mas aqui a aplicação é linda e protetora. Significa que o caráter do obreiro deve ser zelosamente guardado pelos seus pares. É um ato de proteção à igreja e de respeito a Deus, que é o verdadeiro juiz daquele líder. Ou seja, fazer o papel de denunciante barulhento das fraquezas humanas dos pastores é, no mínimo, uma irresponsabilidade espiritual gigantesca. É assumir a posição de acusador dos irmãos, que não é um cargo que a gente deveria querer ocupar no reino espiritual. Nossa, definitivamente não. E chegando agora à síntese do nosso mergulho espiritual de hoje, a gente precisa olhar para o fechamento dessa revelação. Se a censura implacável traz tanta destruição para o obreiro e para o rebanho, qual é o bálsamo? O que realmente promove a reforma na alma humana? A resposta é o que permeou toda a nossa conversa. É a supremacia do amor. O texto conclui com uma máxima muito poderosa. Ele diz que há maior poder no amor do que jamais se encontrou na censura. Olha essa frase, há maior poder no amor do que jamais se encontrou na censura. É transformador. Porque a censura ataca de forma externa. Ela cria barreiras, ela fecha a porta da alma. A pessoa se arma para se defender. É instintivo, a pessoa escuta a censura e já levanta um muro. Exato. Mas o amor abre caminho por entre as barreiras, ele derrete a resistência e cria um único ambiente seguro onde um arrependimento genuíno pode nascer. É como se fôssemos chamados não para sermos acusadores, mas para sermos restauradores de muros caídos. E a argamassa que o Senhor nos dá é o amor, não a marreta da censura. Perfeito. Se não fosse por essa graça, pela piedosa delicadeza que Cristo teve conosco, estaríamos todos perdidos nas nossas próprias falhas. Sem dúvida nenhuma. E esse conselho magistral de que o amor abre as portas da alma e a censura as tranca, nos deixa com uma pergunta muito séria. Uma pergunta de autoavaliação mesmo. Sim. E eu quero propor esse pensamento para todo mundo que nos escuta hoje, para levarmos para os nossos momentos de oração privada. Pensem comigo. Quantas portas espirituais nós mesmos fechamos ao redor daquelas pessoas que mais precisavam do toque da graça, simplesmente porque nós insistimos no nosso orgulho de ter a razão, em vez de sermos instrumentos de redenção. É um pensamento que muda as nossas atitudes. Fica a reflexão para todos nós. Fica mesmo. Agradeço imensamente a companhia de cada um de vocês neste profundo estudo de hoje.
que a gente possa meditar continuamente nestes santos princípios e aplicá-los na nossa caminhada. Muito obrigado e até a próxima.